Nematóides. Como lidar com esse inimigo oculto que está presente no solo? Você vai ver agora uma entrevista com um dos grandes nomes na área, falando e explicando que você pode contaminar a sua lavoura pelo pneu do seu carro. Professor, nematóide, é tudo a mesma coisa? Não. Nematóides, isso no Brasil, genericamente se chama nematóide tudo. Mas não é nós temos que dar nome aos bois. Tem meloidógeno, javânica, tem meloidógeno incógnito, tem Pratylenchus brachiúros, tem Pratylenchus zea, tem nematóide heteróide glicina, nematóide da soja. Nós temos que saber qual é o nematóide e não chamar genericamente de nematóide. Um material que é resistente a um deles e não é resistente a outro, não necessariamente. Então isso tem que ser esclarecido. E hoje, o que está na moda é o Pratylenchus. Quem é que ele afeta? Bem, o Pratylenchus brachiúros é um nematóide que está se tornando uma praga-chave, porque ele é um nematóide migrador. Ele entra na raiz e vai fazendo galerias, deixando os ovos na trajetória. Se aquela radicelinha onde ele estava morrer, ele migra para o solo. Já o nematóide de galha, o nematóide de cisto, o Rotilegus aniformes não é migrador. Se a raiz morrer, aquela fêmea morre imediatamente, porque ele não migra mais. Então, por isso que o Pratylenchus brachiúros está se tornando uma praga dominante, pela sua habilidade de migrar. Na nossa região, o milho e a soja são as espécies que mais são cultivadas. Quais são? Elas estão suscetíveis a quais? As quais Pratylenchus, nematóide? Nós temos 5 espécies de nematóide que atacam a soja. Meloidógeno javânica, meloidógeno incógnita, Rotilegus aniformes, Pratylenchus brachiúros e heteróide glicines. Aqui no Goiás, no Mato Grosso, no Brasil Central, no Brasil todo, ocorrem essas 5 espécies. Só essas. Em outros países do mundo aí tem mais de 10. Isso é uma bênção para nós, porque nós temos menos pragas diferentes, melhor para manejá-las, né? Então, agora, não é necessariamente que tenha todos no meio da fazenda, às vezes um só numa fazenda domina, e o Pratylenchus brachiúros está sendo a principal delas. Nematóide de cisto é complicado, porque produz uma estrutura de resistência, que é o cisto. Nematóide de galha, porque ele forma as galhas na raiz. Mas uma coisa é fato, eles estão por aí e o produtor tem que aprender a conviver com essas pragas, não temos como eliminá-los. E qual é o segredo da convivência? É tirar o alimento da praga. Tirar o alimento da praga. A praga está atacando a cultura, você tem que, na safrinha, colocar uma cultura no hospedeiro ali. Quer dizer, isso aí não precisa o produtor parar de plantar a sua lavoura, não. Não, de modo algum. Basta ele alterar um pouco o sistema. Agora, ele tem que fazer isso com consciência. Ele tem que saber qual é o nematóide que ocorre na fazenda dele, qual é a espécie presente, para ele escolher uma planta ou uma variedade de uma planta que interrompa o ciclo de vida daquela praga. Professor, é muito difícil fazer a identificação ali, conseguir identificar e saber quem é que está na minha lavoura? Não, não é difícil. Não é difícil. Quando ele acostumar com isso, vive uma rotina. Agora, ele deve contar com a ajuda de um laboratório. E aqui perto nós temos a FESUV, que tem laboratórios, e nós temos uma universidade federal aqui, que tem pessoas lá dentro que devem fazer análise e identificar a espécie. Ele tem que saber qual é a espécie que tem na fazenda, para ele escolher uma cultura ou uma variedade de uma cultura que interrompa o ciclo de vida daquela espécie. Isso ele tem que saber. Nós poderíamos dizer que a rotação de cultura continua sendo uma grande arma. É uma grande arma, foi no mundo inteiro e vai ser sempre. O fato é que tem surgido novidades, mas a agricultura sustentável não pode estar assentada em cima de um controle químico. O manejo da praga, quebrando o ciclo de vida dela, é fundamental. Na natureza, a adaptação ao meio em que se vive. É por isso que nós temos moda das pragas, das doenças? É, exatamente. A praga se adapta. Se você adota uma série de práticas e não muda aquelas práticas, aí a praga se beneficia disso. Ou se você adota práticas não adequadas, a praga se adapta e se torna um problema. O nematóide foi assim, porque nós não fazemos rotação de cultura para interromper o ciclo de vida da praga. Às vezes tira uma soja e põe um milho, mas o milho também hospeda os mesmos que ataca a soja. E aí, então, a população aumenta até chegar a um nível limitante. Bom, a gente poderia continuar aqui ainda há muito tempo falando desse assunto, mas só aquelas dicas para o produtor interromper esse ciclo na questão da curva, naquela barreira de milheto. Orienta, como que seria essa orientação, como que seria essa ajuda para o produtor? Bem, o produtor tem que aprender, primeira coisa, ele tem que saber qual é o nematóide que ocorre na área dele. E ele tem que se preocupar, eu preciso quebrar o ciclo de vida dessa praga, na safrinha. Ele plantou a soja, ele viu aquelas manchas na safra, na safrinha ele vai usar uma cultura resistente para quebrar o ciclo de vida. E ele tem que saber qual é o nematóide que ocorre na área dele. Se ele tem uma estrada na fazenda dele que dá acesso a outras propriedades, tem muito trânsito de máquina de veículo, colocar nas margens desse estado umas linhas
de milheto, um ADR300 que não hospeda as pragas, isso é ótimo. Porque se cai um cisto ali, ou um nematóide vem no pneu de um automóvel, de um Quer caminhão. dizer, ele pode ser contaminado por um veículo que está vindo de longe. Pode sim, pode sim. Então, se ele colocar uma barreira ali, de tal modo que se esse organismo cair na estrada, encontra essa planta que não o hospeda, ele não se instala na fazenda. O ciclo de vida deles é curto? É 30 dias, mais ou menos, em a média, aí, 30, 35 dias, um nematóide vai de ovo a ovo. Então, a gente tem que aprender isso aí para poder usar os recursos que nós temos para bloquear a atividade da praga na nossa fazenda.